Olá você, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Ponto a Ponto, o podcast do Maringá Post, nosso jornal online de Maringá. Hoje o nosso convidado é o prefeito da cidade, prefeito Silvio Barros. O Ponto a Ponto é uma produção do Maringá Post, nosso jornal online, em parceria com o Vmark Studio. Eu sou Ronaldo Neso. É uma alegria ter você com a gente para mais uma conversa aprofundada sobre os temas que impactam a nossa cidade, o nosso dia a dia. Antes da gente começar, eu quero agradecer você que tem acompanhado as nossas conversas no Maringá Post, no YouTube, no Instagram. Quero agradecer também a toda a equipe de apoio que faz acontecer esta produção. E lembrar que você pode estar com a gente no nosso jornal maringapost.com.br, também nas nossas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, enfim, você pode nos acompanhar, pode deixar o seu comentário, curtir, compartilhar esses conteúdos, assim chegamos a mais pessoas. No episódio de hoje, nós temos a honra de receber a principal liderança política da nossa cidade, o prefeito Silvio Barros. Em seu terceiro mandato à frente da prefeitura, após governar a cidade entre 2005 e 2012 e eleger o seu sucessor, na época, Roberto Pupim, o prefeito Silvio Barros retornou à vida pública em 2024, sendo eleito em primeiro turno para um novo mandato, seu terceiro mandato. Após 12 anos afastado da gestão municipal, ele agora enfrenta uma realidade diferente, com desafios bastante complexos que vão desde as questões cotidianas da gestão até grandes obras da administração pública. Ao prefeito Silvio Barros, nós agradecemos o carinho de aceitar o nosso convite e estar com a gente para essa conversa. Mais uma vez, Silvio, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com os seguidores deste podcast. Prefeito, para a gente começar a nossa conversa, são um pouco mais de 7 meses aí de gestão. Já havia a experiência anterior de 8 anos de mandato, mas a dinâmica, ao que parece, mudou bastante nesse tempo. Recebemos, inclusive, aqui, dias atrás, o seu irmão, o deputado Ricardo Barros, e na ocasião ele mesmo pontuou isso. A dinâmica da própria máquina pública parece ter mudado. Essa também é sua impressão, Silvio? Já não é mais impressão, agora é uma certeza, né? É claro que a experiência de 8 anos de gestão pública e com muitas pessoas que ainda estão na prefeitura, com as quais a gente teve o privilégio de trabalhar, ela ajuda. Mas é uma administração bem diferente. O contexto é diferente, a maneira de trabalhar é diferente. A gente tem que lembrar que quando eu assumi a prefeitura, há 20 anos atrás, não existiam redes sociais como nós temos hoje. O que tinha naquela época era o Orkut. Não existia Facebook, nem Instagram, nem YouTube. Isso tudo mudou muito a maneira como a gente se relaciona com a população e a maneira como as pessoas manipulam as redes sociais com as intenções mais diversas possíveis. E isso afeta, evidentemente, o desempenho e a necessidade de resposta da administração pública. Então, de fato, é um jeito diferente de governar e os desafios são outros. O mundo é muito dinâmico. Hoje a tecnologia está muito presente na gestão pública, mas ainda não o suficiente. Nós temos ferramentas e podemos usar ferramentas tecnológicas que permitam oferecer ainda mais do que a gente está oferecendo. Isso é um desafio que deve ser enfrentado e deve ser superado. Nós podemos colocar a prefeitura à disposição do cidadão 24 horas por dia, 7 dias por semana, através da tecnologia. E alcançar esse ponto é um dos nossos objetivos agora. Você já citou as redes sociais como um grande desafio. Isso, de alguma forma, mexe com a dinâmica, então, das próprias decisões que precisam ser tomadas para dar respostas àquilo que está acontecendo nas redes, prefeito? Não tem como ser diferente, né? As redes sociais não necessariamente orientam ou direcionam as nossas decisões, mas elas efetivamente participam da velocidade de resposta. Elas mudam prioridades.
não quer dizer que a gente vai fazer uma coisa só porque a rede social está nos pressionando para fazer, até porque a gente não sabe quem está por trás de rede social. Isso é uma incógnita. Pode ser que muitas daquelas participações sejam induzidas, ou não sejam reais, sejam personas fictícias. Então, e a gente não trabalha com decisões em função da rede social. Mas a rede social, de fato, obriga a gente a fazer um cronograma de respostas diferente. Alguns assuntos, às vezes, são necessariamente priorizados sobre outros em função de dar uma resposta para a população. Essa convivência com a rede social, de fato, influencia o andamento da gestão pública. Acha que, de alguma forma, também ajuda a dar visibilidade, às vezes, problemas que, às vezes, a própria gestão ainda não havia identificado? Porque a cidade é muito grande, tem muita coisa acontecendo, e a gente entende que há limites, né? O prefeito não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e nem mesmo os secretários. Ajuda nesse sentido? Sem dúvida. O que a gente precisa lembrar sempre é de que toda moeda tem dois lados. Então é muito importante para o gestor, para que ele possa ser justo, para que ele possa tomar decisões confiáveis, que ele ouça os dois lados, que ele escute o que está acontecendo e, a partir de ter uma informação mais completa, possa tomar uma decisão mais adequada. E muitas coisas a gente fica sabendo pela rede social. Muitas coisas são reflexo daquilo que pessoas estão vivenciando e que na rede social ele se sente com liberdade de falar, mas não falaria necessariamente num BO na delegacia ou mesmo num 156. É mais fácil ele reclamar para todo mundo do que reclamar para a prefeitura lá no 156. E quando ele faz isso, a gente passa a tomar conhecimento de algumas coisas que precisam de resposta imediata. Até porque quando aconteceu, por exemplo, aquela situação dos pais passarem a noite na frente da escola esperando para fazer matrícula, o 156 não estava funcionando. Ele funciona no horário comercial. Eu não teria como saber que aquilo precisava de uma posição se não fosse a rede social. Então eu fui lá para entender o que estava acontecendo e a gente poder tomar decisões. Claro que esse processo contribui para uma melhoria da gestão pública. E a gente precisa usar o lado positivo, não é só o lado negativo. Como eu disse, toda moeda tem dois lados, a gente pode sim aproveitar esse canal para também fazer um debate, uma provocação, criar uma situação em que exija da sociedade uma resposta. Nós governamos para a comunidade. Então a comunidade precisa se envolver nesse processo. E ela precisa fazer isso de uma forma legítima. Então, quanto mais pessoas a gente atingir, mais probabilidade teremos de ter uma opinião mais precisa e real, e não manipulada, porque rede social também é muito manipulada. Às vezes se combina de fazer uma enquete num determinado veículo, mas já mobilizando uma turma para responder aquilo que a intenção era de se alcançar. E aí, quanto mais pessoas a gente envolve, mais probabilidade tem de que aquela enquete produza efetivamente a opinião das pessoas. Então, lidar com esse assunto exige um conhecimento que eu não tinha e que nas gestões anteriores nunca fez parte do nosso da maneira como a gente conduziu a prefeitura, mas que agora é indispensável. Agora não tem como não trabalhar com esse assunto. Você tem procurado, inclusive, se comunicar diretamente com a população em algumas situações pontuais, também pelas redes, não? Eu, pessoalmente, não me comunico muito com as redes sociais, mas sinto que preciso me comunicar quando determinados pontos têm que levantar uma análise social. E aí eu faço questão de me posicionar para provocar essa discussão. Eu sei que às vezes é muito controverso, é complicado, mas eu preciso de um feedback, eu preciso de resposta, para que a gente não tome decisões baseadas só no meu instinto, né?
eu também tenho reações instintivas como qualquer pessoa tem. Procuro ter muito cuidado para que isso não interfira no processo decisório, porque eu não estou decidindo por mim, eu estou decidindo por uma comunidade inteira. Então, nesses momentos, provocar uma reação da população é importante para dar segurança, né, de que aquilo que a gente está entendendo que deve ser feito é a maneira, é a coisa certa, ou a maneira correta. Ou, às vezes, a gente precisa discutir, para que outras pessoas também parem para pensar e emitam a sua opinião. Saindo um pouquinho da questão das redes, esse primeiro semestre, ele de fato trouxe alguns desafios que para muita gente eram até um tanto inesperados. A gente não imaginava que logo no começo da gestão a gente tivesse, por exemplo, uma situação com a casa-abrigo, né, das crianças. A gente não imaginava que a gente pudesse ter uma paralisação dos motoristas do transporte coletivo. Esses movimentos que trouxeram situações bastante difíceis para a gestão, como chegaram até o seu gabinete? Como que foi para você, inclusive, lidar com tudo isso, prefeito? Bem, o que a gente precisa entender é que pessoas têm legitimidade em alguns pleitos. E nós precisamos entender os motivos e contextualizar isso dentro da realidade para que a gente possa ver de que maneira o poder público cumpre com o seu papel. Então, o abrigo era uma granada cujo pino já tinha sido retirado. Ela ia explodir em algum momento. O assunto já vinha borbulhando junto ao Ministério Público, o tema já vinha pronto para explodir. E o local onde as crianças estavam não era o local adequado, isso já tinha sido colocado há muito tempo, e explodiu. Em algum momento ia explodir. Como existem diversas outras bombas relógio que estão programadas para explodir ao longo dos próximos anos. Ou porque não se tomou uma posição anterior. Nós temos mais de 20 TACs, que são termos de ajustamento de conduta, com o Ministério Público, só na área da educação, só nas escolas. E vários deles vencidos. Foi dado um prazo e absolutamente nada foi feito. E agora o Ministério Público quer saber, e aí? Então, a gente vai ter que dar resposta. E tem outros que estão com prazo para vencer esse ano, para vencer o ano que vem, e daí por diante. Então, isso é natural do processo. Faz parte da dinâmica da gestão. Faz parte da dinâmica do setor público. É claro que algumas dessas bombas ou dessas granadas com pino solto fazem estragos maiores, dependendo de como, onde, em que momento e quem está em volta. E aí a gente precisa administrar isso de alguma forma. Então, o processo do abrigo, por exemplo, nos levou a discutir o tema com o CMDCA, discutir com todos os órgãos envolvidos no processo e chegamos a um consenso. Temos que terceirizar esse serviço. E agora estamos na fase final, o edital deve ser publicado, ou já está publicado, para que a gente possa fazer essa terceirização e termos um atendimento diferenciado para que essas crianças possam receber o que elas precisam. Com relação à paralisação dos motoristas de ônibus, um pleito justo, que eles vêm lutando já há muito tempo, não é de agora. Quer dizer, esse assunto já podia ter sido resolvido, que é a questão do plano de saúde deles e a questão do intervalo entre os horários de trabalho. Quer dizer, a gente normalmente entra no serviço às 8, sai meio-dia, depois entra às 2, sai às 6 horas. Não é o caso deles, eles precisam trabalhar nos horários que o ônibus tem que rodar, que são os horários de pico. Então, às vezes, eles ficam 3, 4 horas entre um tempo que eles trabalham e o próximo tempo que eles vão trabalhar. E aí eles são obrigados a trabalhar 3 turnos, porque é de manhã cedo, na hora do almoço, depois à noite, e nesse intervalo eles não conseguem ter uma outra atividade. É complexa a situação, a gente entende isso. Só que isso tem um custo. E o custo é arcado pelo poder público, não é pela empresa. A empresa simplesmente pega o custo e transfere para a gente. E a gente transfere para a tarifa.
Hoje nós não transferimos para a tarifa, porque a nossa tarifa técnica seria praticamente R$ 8,00 e está se pagando R$ 5,20. Então a prefeitura arca com a diferença. E tudo que vem de novidade, plano de saúde, jornada reduzida, são custos que a prefeitura vai arcar com o recurso de toda a população. E num orçamento que já estava fechado. Então, não é uma coisa fácil de resolver. Nós tivemos várias discussões, eu participei das discussões com o sindicato, tentando mostrar que não é uma decisão assim, não, prefeito, você tem que autorizar. Não é assim que funciona. Autorizar significa mexer numa peça orçamentária que já foi aprovada no ano passado. Eu não tenho essa flexibilidade. Então, eu fiz parte das negociações, estive nas mediações com a Justiça do Trabalho e finalmente conseguimos chegar a um entendimento que ainda não está fechado, porque depende agora de respostas que nós não tínhamos no momento, quanto efetivamente custa tudo isso e quanto a prefeitura vai ter que bancar ou quanto a gente vai transferir para a tarifa e quais as consequências que isso tem. Mas, como eu disse, esse assunto já vinha sendo debatido há tempo e chegou a hora de resolver. Então, eu sou o prefeito de plantão no momento, tenho que resolver, paciência. E a gente sabe que isso faz parte do processo. O importante é ter serenidade, sabedoria e informação correta para tomar a decisão correta. A gente já conversou aqui, inclusive, durante a pré-campanha, né, em 2024, sobre o transporte coletivo e sua preocupação com o modelo, né? Você já apontava naquele momento que o modelo hoje não é legal, porque nesse momento, por exemplo, a cidade já banca, né, subsidia em torno de 50 milhões por ano, é muito dinheiro, que é pago por todos os contribuintes, inclusive por muita gente que não usa o transporte coletivo. Há um debate, uma conversa, há uma possibilidade de repensar o modelo? A gente consegue vislumbrar isso, prefeito? Não é uma questão de possibilidade, é uma questão de necessidade. Nós estamos trabalhando na revisão do modelo. Novamente, nós temos um contrato em andamento que foi feito numa época em que o modelo se sustentava. Da pandemia para cá, ficou absolutamente claro que ele não se sustenta. Veio a tecnologia, vieram os carros de aplicativo, veio uma mudança no mercado e o modelo não se sustenta mais. Isso já está claro e evidente. Agora, nós precisamos fazer uma transição de modelo dentro de um contrato em vigor, feito com bases num outro modelo. E isso não é simples. Esse é um processo complexo. E ele certamente envolverá mais subsídio público, que nos obriga a reavaliar todo o processo de orçamento e de investimento, porque esse recurso vem de fonte livre, é a fonte do investimento, é a fonte para a construção de novos equipamentos, é a fonte que a gente tem para recapear a rua, não temos outra fonte. Então, esse recurso precisa ser analisado dentro de um contexto muito mais amplo, mas não há mais sustentabilidade nesse sistema, ele não consegue aguentar nem até o fim desse contrato. Então, nós precisamos efetivamente uma rediscussão e eu tenho convicção de que chegaremos a um termo dentro do nosso mandato. O próximo mandato já estará trabalhando num contexto diferenciado, não é o que a gente tem aí, porque essa conta não fecha mesmo. E é curioso, né, que com todo esse subsídio, com toda essa estratégia que vem sendo adotada para manter o transporte coletivo, ainda assim ele não é atrativo, né? Ele não é atrativo nem para o empresário, para os operadores do sistema já não é mais interessante, e também não é atrativo para o usuário, porque nós temos hoje linhas aqui em Maringá que são muito deficitárias, muito. Quer dizer, é aquele pedido para chegar até um determinado ponto que tinha que buscar alguém, mas o ônibus anda muito sem ninguém pagando, só que tem custo. Tem gasolina, tem motorista, tem pneu, tem tudo que ele está pagando. Então, isto encarece a operação. Reavaliar essas rotas é necessário. Politicamente, super desgastante. Muito complicado.
é o que o pessoal chama de politicamente incorreto. Você eliminar linhas deficitárias porque alguém vai ficar sem atendimento. Então, mas tem que ser feito. Enquanto o sistema tiver muitas linhas com uma operação deficitária, a conta só vai ficar pior. E as pessoas, independente de você colocar o ônibus ou não, elas estão procurando outras alternativas melhores. Às vezes, compartilhar um Uber sai mais barato do que pagar os 5,20 do transporte. E a tendência é de que as pessoas vão se organizando melhor, até com o uso da rede social, para poder fazer isso. Então, as linhas vão ficando ainda mais deficitárias. O IPK, que é o Índice de Passageiro por Quilômetro de Maringá, só faz cair nos últimos 20 anos. Então, o sistema aumenta de custo, porque o pneu sobe, a carroceria sobe, o salário sobe, os benefícios que os motoristas pedem sobem, e o número de passageiros cai. Ora, é óbvio que para poder pagar esse custo crescente com o número de passageiros menores, a tarifa fica alta. E aí a população não consegue pagar, o poder público tem que subsidiar. Então, por isso que eu estou dizendo, o modelo tem que ser reavaliado e nós estamos trabalhando nisso. Prefeito, de forma pública, né? Ou seja, mantendo aí alguma estratégia de transporte público, será que existe uma forma de, quem sabe, contemplar a população não apenas com ônibus, por exemplo? Você citou essa questão dos bairros que são às vezes bastante afastados, a população que é atendida lá numa região, né, que pega uma ou duas pessoas. Tem alternativa? Existem alternativas, e a gente tem que envolver todo o nosso sistema nisso. A gente tem que analisar por que as pessoas se locomovem, qual a motivação. Então, se é trabalho, o que a gente pode fazer para trazer o trabalho mais próximo da moradia? Isso é uma área da prefeitura que cuida. Às vezes, nós precisamos trabalhar planejamento urbano, trazer equipamentos públicos que obrigam esse deslocamento mais próximos de onde a população que está demandando precisa. A gente precisa estudar a possibilidade de flexibilizar determinadas coisas, quer dizer, há bairros muito populosos que têm uma grande população que se desloca até o centro ou para fazer uma conexão de ônibus ou para trabalhar no centro. A gente poderia ter linhas expressas, bairro-centro, sem parar em lugar nenhum, que não precisaria nem mesmo seguir a mesma rota. Ele poderia pegar o Waze e ver qual é o caminho mais rápido e vai embora. Então, existem muitas coisas que a gente precisa terminar de analisar para que, efetivamente, a gente possa proporcionar para a população um mecanismo de mobilidade que seja adequado para cada um. Vamos continuar ampliando as ciclovias. A ciclovia não é só uma bicicleta, mas lá na Tuiuti tem ladeira muito inclinada. Tudo bem, hoje muita gente usa patinete, muita gente usa bicicleta elétrica. Isso não é um problema. Aliás, pode ser uma solução, porque é mais seguro ele andar na ciclovia numa bicicleta elétrica do que andar numa moto na rua. Então, isso mexe com a capacidade das pessoas se moverem. Então, nós estamos agora focando na nossa Secretaria de Mobilidade Urbana em mobilidade urbana. Por isso que a gente retirou de lá fiscalização de trânsito, isso não é mobilidade urbana. Isso é fiscalização, é segurança pública. A Secretaria de Mobilidade vai focar em mobilidade, como que a gente movimenta cargas e pessoas dentro da cidade da maneira mais eficiente possível. E aí nós vamos avançar em tecnologia, novos conceitos e na finalização dessa discussão de como proporcionar um transporte público que resolva o problema sem criar mais problema. Então, isso tudo está sendo bastante focado agora para que a gente possa avançar nessa pauta. Você citou a necessidade de investimentos em ciclovia, mencionou a Tuiuti. Maringá, de fato, tem muitos espaços que podem ser contemplados por ciclovias, por ciclofaixas. Como que isso tem sido observado pela gestão? A gente sabe, inclusive, que as atuais ciclovias, muitas delas precisam de recapeamento, de recuperação, e até o momento a gente não tem observado no orçamento verba, inclusive, para isso. Como que o prefeito pretende lidar com esse ponto? Nós temos o Planmob, que foi feito, o plano de mobilidade, ele foi feito já contemplando essas situações. Ele precisa de algumas revisões, tem alguns pontos ali que não são coerentes com a nossa realidade futura. Então, foi feito dentro de uma realidade atual, sem uma previsão de alterações. E aí um exemplo é o Contorno Sul.
O contorno sul, dentro do Planmob, tem uma velocidade máxima permitida de 50 km por hora. Não vai funcionar no contorno sul, ainda mais duplicado. Não faz sentido isso. Então, o Planmob também vai precisar de uma revisão. Mas o que a gente já decidiu, no que diz respeito à mobilidade ativa, que é a bicicleta, é que vamos terminar a ciclovia da Tuiuti, graças ao apoio da Itaipu, que é muito importante. Mas daí para frente, a gente vai fazer recuperação do que existe. E depois a gente começa novas ciclovias. Vamos inserir as ciclofaixas, porque isso pode nos ajudar bastante, mas é preciso realmente recuperar. Eu sou usuário de ciclovia e realmente eu fico incomodado porque tem alguns trechos e que eu prefiro andar na rua do que andar na ciclovia. Então é preciso fazer recuperação, isso está no nosso projeto. A gente vai, a partir do ano que vem, porque no orçamento desse ano não foi previsto, mas a partir do ano que vem nós vamos estar fazendo um trabalho grande de recuperação nas ciclovias de Maringá, para depois continuar ampliando. Grande desafio também de novas obras, recuperações, é o orçamento, né? Claro, precisamos de ter recursos para fazer tudo isso. Mas, por outro lado, a gente sente assim que uma gestão com perspectiva de futuro e lastreada na legitimação das ações e dos projetos pela sociedade civil, e eu particularmente tenho muito contato com o CODEM, eu demando muito do CODEM, o CODEM demanda muito da gente e a gente dá a resposta. O fato de nós termos uma sociedade já mobilizada e que legitima as propostas e as ações, nos ajudam a captar recursos fora, porque aí são projetos incontestáveis, quer dizer, ele é um projeto tecnicamente sustentável e legitimado pela sociedade. Então, por exemplo, 400 milhões de reais, aliás, vai custar mais do que isso, a duplicação do contorno sul, vai acontecer muito rapidamente e não precisou de recurso do município, nem para contrapartida. O governador Ratinho entendeu a estratégica relevância disso, o contorno sul é uma rua de Maringá, faz parte do nosso sistema viário, mas é usado por gente do Paraná inteiro, que vai para Foz do Iguaçu, para Campo Mourão, gente que vai que vem de baixo, passa para cima. Quer dizer, é uma rua que atende um movimento de carga muito pesado, que não é nosso, e por isso o governador entendeu que caberia ao governo do estado essa colaboração com Maringá. É um investimento muito alto, que não vai precisar de recurso do nosso orçamento, mas vai resolver um baita de um problema da cidade. Então, esse tipo de projeto é que a gente vai estar apresentando para outros órgãos e com isso vamos receber recurso extra para poder fazer o investimento. Então, claro, esses investimentos dependem de orçamento, mas não necessariamente só de orçamento. É possível a gente fazer isso com recurso externo, vamos fazer UPAs, vamos fazer UBSs, a gente vai melhorar bastante o atendimento da saúde, como já estamos melhorando, na medida em que o governo federal coloca aqui o programa agora tem especialistas em Maringá como piloto e está investindo. São 3.000 consultas que nós estamos tendo que não estão saindo do nosso bolso. Então, eu sei que o orçamento é fundamental, mas não para por aí não. A gente tem que ter competência, capacidade de realizar outras propostas, legitimá-las com a sociedade e aí a gente vai buscar recursos. Para bom projeto nunca vai faltar dinheiro. Um aspecto interessante, quero aproveitar esses dois pontos, né, o contorno sul, também a questão da saúde, porque a saúde, por exemplo, a gente tem sempre desafios, mas também é uma área que nessa gestão a gente já percebe boas notícias, o Hospital da Criança, o programa Mais Especialistas, enfim. Mas quero aproveitar a questão específica do contorno sul, que é verba garantida do governo do Paraná, mas a gente teve aqui, por exemplo, dias atrás, o presidente da Assim, o José Carlos Barbieri. E a gente percebe que em grandes projetos como esse, a sociedade organizada também tem se mobilizado de forma bastante significativa, às vezes até auxiliando com o pagamento de projetos. Como tem sido isso, prefeito? Essa relação justamente para o desenvolvimento da cidade com a sociedade organizada, assim, e outras entidades. É isso que eu disse. Nós temos uma sociedade muito madura do ponto de vista do seu capital social. Nós temos aqui mecanismos de governança colaborativa, onde a sociedade civil, o setor privado, porque não é só a sociedade civil, o setor privado e a prefeitura trabalham juntos em projetos de interesse comum.
E isto que o professor Barbieri colocou aqui é um fato. Nós temos recurso disponível para ampliação do aeroporto, mas tem data de validade. Então, se a gente não apresenta o projeto, a licitação feita da obra até um determinado prazo, a gente perde o recurso. E nós não temos tempo de contratar este projeto via poder público, porque só o processo licitatório é 90 dias. Depois tem mais o período necessário para fazer o projeto. Ou seja, a gente ia perder o recurso por não ter condição de apresentar o projeto. Então, nessa hora, a gente chega com a sociedade civil organizada, apresenta o projeto e eles entendem que é a hora deles serem proativos. E aí, eles dizem, tudo bem, deixa com a gente. Quanto custa? 600 mil? Ok, nós vamos levantar o dinheiro. E no caso específico do aeroporto, porque ele é um equipamento regional, durante muitos anos, o aeroporto deu prejuízo. A prefeitura tinha que aportar ali para poder manter o aeroporto funcionando. Mas ele atende toda a região, de Umuarama, Cianorte, Campo Mourão, Paranavaí, toda a região usava o nosso aeroporto, mas só o contribuinte de Maringá que pagava essa conta. Então, assim, entende que dá para ajudar e foi procurar as associações comerciais dos outros municípios, que também são atendidos por esse equipamento, e dizer, escuta, não está na hora de vocês colaborarem? Moral da história, levantaram o recurso, contrataram o projeto em tempo da gente conseguir manter a disposição de captar esse recurso federal e poder usar no aeroporto. Sem a sociedade civil, a gente não teria condição nenhuma. Íamos perder o recurso. Então, é isso que eu digo, essa parceria precisa ser mantida. Na hora que a gente precisa deles, eles comparecem. E na hora que eles precisam da gente, a gente obrigatoriamente tem que comparecer, nós temos que atender. Porque senão a parceria não se sustenta. E isso aconteceu no Contorno Sul, isso aconteceu no aeroporto, isso aconteceu... Agora, ontem, o Barbieri me ligou para dizer que conseguiu viabilizar mais 2 projetos técnicos que nós estamos precisando. Da entrada de Paissandu na Nildo Ribeiro, um projeto de engenharia, custa R$190 mil. Eles conseguiram viabilizar com empresários, e a mesma coisa em relação à saída para Paranavaí, lá no Contorno Norte. A gente precisa redesenhar aquilo e também estamos viabilizando esse projeto pela sociedade. E essa parceria não vai acabar. Nós vamos continuar fazendo isso porque eles entendem que é importante para a cidade e nós precisamos deles. Agora, na hora que eles precisam da gente, a gente não pode roer a corda, né? Aí nós temos que comparecer. Professor, já que citamos a sociedade organizada, professor Barbieri, também na nossa conversa aqui, ele mencionou que um dos desafios que justamente a sociedade organizada tem tentado dialogar com a prefeitura e ampliar, né, no que diz respeito a essa parceria para demandar, né, a gestão municipal, diz respeito à segurança pública. Né? A gente tem uma população crescente de moradores em situação de rua, que tem ali frentes diferentes de necessidades, mas que gera também, né, uma insegurança às vezes para o comércio, para a área de serviços, e a gestão tem procurado, ele mencionou isso, que a gestão tem procurado responder bem a isso com uma ação efetiva, ainda que por vezes até um tanto silenciosa do ponto de vista midiático. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre isso. Como que a prefeitura tem procurado responder a esse problema, prefeito? Veja bem, o nosso, digamos, silêncio midiático, ele é conveniente, porque nunca a gente vai ter unanimidade. Tem pessoas que entendem que uma ação mais efetiva, um pouco mais assim, dura com os moradores de rua, ela fere os direitos humanos. E que essas pessoas são fruto de problemas sociais. Então, eles também têm os seus direitos. E isso gera uma polêmica, uma certa controvérsia. Então, a gente procura fazer as coisas com tranquilidade, sem... nós não queremos capitalizar politicamente um problema social grave que precisa ser resolvido. E estamos lidando com seres humanos, né? Então, não há interesse da nossa parte de capitalizar mídia e política em cima dessa situação. Agora, a maneira de resolver. A prefeitura tem suas responsabilidades, mas nós não necessariamente entendemos com profundidade a origem do problema. Por que a pessoa está na rua? Nós sabemos que existem categorias de moradores de rua e que a gente precisa tratá-los
de maneira diferenciada, mas a gente precisava ir na origem do problema e na tentativa de equacionar uma solução permanente. Porque às vezes você retirar um morador de rua que está drogado e colocar numa clínica de recuperação não quer dizer que o problema está resolvido. Quer dizer que a gente lavou a nossa consciência. Eu fiz o que eu podia fazer. Mas como é que ele vai sair da casa de recuperação? Recuperado ou ele volta para a rua? Nós entendemos, e graças a uma importante contribuição de Dom Severino, nós criamos uma comissão onde todos os envolvidos com moradores de rua fazem parte. Então as casas de recuperação estão lá na comissão. O albergue está lá na comissão. A nossa equipe que atende no Centro Pop e que atende a abordagem de rua também está na comissão. Os vereadores estão na comissão. A Assim também tem representante na comissão. Para que a gente possa entender o problema na sua amplitude maior. Quer dizer, aonde que afeta o comércio e o que a gente precisa fazer. Mas de que maneira a gente trata essa pessoa como um ser humano para resolver o problema dele em definitivo, se é que a gente consegue fazer isso. E se nós precisamos mais vagas em casas de recuperação, qual é o apoio que a gente pode dar? De que maneira nós podemos ampliar? E que tipo de casa de recuperação tem o maior índice de recuperação de fato? Porque você tem um percentual de pessoas que vão para lá e que depois reincidem, voltam para a droga, voltam para a rua. Quais casas de recuperação têm o melhor desempenho? E por que tem esse desempenho? O que a gente pode transferir para as outras? Isso a prefeitura não consegue fazer sozinha. Então esse grupo de trabalho hoje coordenado pela nossa vice-prefeita Sandra Jacovós, esse grupo de trabalho discute essas questões com toda a sociedade, com todo mundo que tem experiência nesse assunto, para que a gente possa ter as melhores políticas públicas implementadas. Então, a gente não está aqui fazendo política nem fazendo média, nós queremos efetivamente resolver os problemas. Deixa eu voltar para a saúde, né? Porque é uma área que tem boas notícias. O Hospital da Criança, você mesmo já citou que alguns projetos que estavam ali para serem implementados dentro do cronograma em 2 anos, em 6 meses a gente conseguiu avançar. A gente tem Maringá como cidade em que vai funcionar como projeto piloto aqui, a questão dos especialistas, agora tem especialistas. Fala para a gente um pouquinho justamente sobre essa articulação necessária para que a gente pudesse ter esses avanços e o que a população pode ter de benefícios justamente com isso. Bom, aqui, Ronaldo, a gente precisa considerar que certas coisas, eu particularmente não acredito em coincidência, eu acredito em providência. E entendo também que não estou sentado lá na cadeira de prefeito porque eu queria ser prefeito. Eu estou lá para cumprir uma missão. E sei que Deus tem propósito na vida de todo mundo. Eu acredito nisso, eu creio nisso, né? Então, quando a gente cumpre uma missão designada por Deus, e a gente faz isso com sinceridade de coração, está escrito lá na palavra, Jesus disse assim: não se preocupa com as coisas materiais, deixa que eu cuido dessa parte. Se preocupa mais com o foco no compromisso, na sua missão, naquilo que efetivamente é a sua relação de responsabilidade com o projeto divino. E eu acredito nisso. Então, quando a gente assume esse compromisso e o Dr. Nardi aceita o desafio de voltar para a Secretaria de Saúde, veja bem, nós estamos falando de um homem que já foi presidente do CONASENS, que é o Conselho Nacional de todos os secretários de saúde do Brasil inteiro. É um homem que foi secretário de saúde do Estado, é um homem que foi o vice-ministro de saúde no governo federal e que aceitou voltar para uma secretaria municipal. Cara, não é qualquer um que topa um desafio desse. Mas a hora que ele aceitou isso, ele trouxe com ele toda essa experiência, toda essa bagagem e o relacionamento. O Ricardo já foi ministro da Saúde, ele conhece as pessoas que estão no Ministério da Saúde em posições estratégicas porque são servidores de carreira e que viram a seriedade com que a gente trata desse assunto. O ministro Padilha acabou de assumir, uma semana depois ele estava aqui em Maringá e veio aqui para trazer boas notícias, veio para trazer recurso e veio para dizer para Maringá: olha, vocês vão ser o nosso projeto piloto do Agora Tem Especialistas. Nenhum órgão de governo, Ronaldo,
entrega um projeto piloto na mão de quem corre o risco de não dar certo. Porque é um projeto piloto. O piloto é para mostrar que vai dar certo. Então, ser escolhido pelo ministro da Saúde para ser projeto piloto é porque ele confia na gente. Ele sabe que nós vamos fazer direito. Ele sabe que a gente vai ajudar o governo a ter uma boa referência. E isso nos ajudou. Porque é óbvio que a partir do momento que a gente é projeto piloto, ele já colocou aqui um monte de recurso e já está viabilizando mais de 3 mil consultas agora para esse mês de agosto, que nós teríamos que nos virar nos 30 aí para conseguir fazer. Então, essas coisas vão se somando, mas é o que eu disse, é uma questão de providência. E evidentemente que esse bom relacionamento do NARD com toda a estrutura de saúde do Estado, onde ele foi secretário, do governo federal, o próprio Ricardo, que fez muito pelo Ministério da Saúde, está nos ajudando. Nós estamos colhendo frutos disso. O governador Ratinho colocou um médico que era prefeito, que conhece os problemas da prefeitura. O Beto Preto foi prefeito de Apucarana. Ele sabe onde que o prefeito sofre e está nos ajudando. Então, tudo isso contribui para o bem. Quer dizer, Está tudo convergindo para o bem da nossa população. Mas eu não digo que a gente tem crédito nisso. Eu entendo que isso é, de fato, providência. As coisas foram colocadas desse jeito e a gente aproveita ou não. Nós temos o livre-arbítrio, né, de decidir ou não fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. E aqui eu quero continuar fazendo do jeito que Ele manda, porque aí eu sei que vai dar certo. Esse é um ponto bastante interessante, né, na maneira como você tem encarado a gestão, né? Na sua fala, você fala sobre missão, né? Sobre missão. E a gente teve aqui, por exemplo, com o vereador Mário Hosokawa, que é um parceiro de longa data do seu grupo político, e ele, inclusive, apontou, né? Falou, olha, o Silvio estava muito bem, né? Estava já 12 anos fora da gestão, cuidando da vida dele, com as suas palestras, fazendo o que ele gosta, sendo uma referência não apenas no Brasil, mas no mundo. E a gente demandou que ele voltasse para ser prefeito, né? E ele aceitou, né? E, de alguma forma, você estava com a vida muito bem organizada. Voltar para a administração, politicamente, te traz um desgaste, né? Para a sua vida pessoal. Então, é esse olhar de missão que te sustenta, inclusive, nos momentos que estão mais difíceis? Com certeza absoluta. E o convite para voltar para a prefeitura foi muito difícil de aceitar. Eu tenho que admitir aqui, eu admito publicamente, eu nunca escondi isso, que quando coloquei essa questão na mão de Deus, minha oração era igualzinha de Jesus, palavra por palavra, lá no Getsemane, quando ele disse assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Eu fiz exatamente a mesma oração. Porque, de fato, eu estava bem, estava viajando pelo mundo afora, a convite da ONU para fazer participações importantes e dando consultoria para mais de 30 prefeitos, ajudando os prefeitos nas suas gestões, sendo consultor do SEBRAE no Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul até o Amapá, do Acre até o Rio Grande do Norte. Eu estava bem, mas entendi que toda essa experiência adquirida, tanto no exterior quanto conhecendo de fato os problemas aqui no Brasil, o que eu faço com isso depois? Como é que eu aplico isto? Então, Deus tinha um propósito, mesmo nessas viagens, mesmo nesse processo que eu fiquei 12 anos afastado da gestão, aprendendo, ele tinha que ser utilizado para alguma coisa. E agora é a oportunidade que ele está me dando de colocar em prática aquilo que eu vi lá fora, na minha cidade. E se eu efetivamente acredito que isto é bom, e eu vi funcionando, eu sei que funciona, por que a gente não faz funcionar aqui? E que, de repente, já que Maringá é uma vitrine para o Brasil, por que a gente não coloca mais produto nessa vitrine? A gente não coloca mais soluções urbanas, inovação urbana, para que outros municípios brasileiros possam vir aqui, ver que funciona,
como eles vêm aqui conhecer CODEM, são centenas de cidades do Brasil que vêm aqui para ver como que a gente conseguiu fazer funcionar essa parceria da governança colaborativa, a gente poder fazer isso com outras coisas. Então, é missão mesmo. Acho que chegou a hora da gente começar a colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. E isso influencia, evidentemente, na maneira como a gente governa. Isso tem um custo pessoal, né? Até no cuidado de si, no que diz respeito a uma certa rotina para almoço, janta, exercício físico. Como é a rotina? Como que você tem conseguido conciliar isso? Cuidar de você? O exercício físico eu não posso abrir mão, porque senão aí tudo vai por água abaixo. Então eu continuo fazendo academia 3 vezes por semana, às 5:30 da manhã. Então isso não interfere no meu programa de trabalho, na minha agenda. Mas alimentação sim, porque muita gente acaba aparecendo na prefeitura, um vereador, às vezes alguém que está de fora da cidade, e aí a gente não tem como sair para almoçar, e a gente acaba embalando direto. Eu diria que hoje eu consigo almoçar talvez 2 ou 3 vezes por semana, nos dias de expediente. Aí no final de semana, o sábado para mim é sagrado, eu não tenho nenhum envolvimento com as questões da prefeitura, é o tempo que eu preciso para respirar, para organizar a minha cabeça e receber as orientações do que fazer. Mas o domingo é um dia normal de trabalho para mim. Isso raro domingo que eu não estou na prefeitura despachando. Mas não está me atrapalhando, não. Eu acho que se é missão, a gente vai conseguir superar isso. Um ponto também bastante interessante do ponto de vista pessoal é que nessa gestão a gente percebe uma presença maior da Bernadette, da sua esposa, né? Que esteve sim, né, no Provopar, na gestão anterior, mas dessa vez ela está de fato muito presente em praticamente todas as suas agendas. Como que tem sido essa relação e essa presença da Bernadette cada vez mais no dia a dia da gestão? É verdade, ela realmente está muito mais envolvida. Aliás, às vezes eu acho até que está envolvida demais da conta, porque eu chego em casa depois do trabalho e ela ainda quer tratar dos assuntos relacionados com a prefeitura, que ela não teve tempo de falar comigo. E eu falo assim, dá um break, deixa eu respirar um pouco, mas ela sempre tem uma pauta para tratar comigo quando eu chego em casa. E ela mergulhou de cabeça nesse projeto do Pra Somar, com um propósito de estimular a uma participação ativa da sociedade em voluntariado. E ela tem conseguido realmente um resultado bem legal, bem interessante. Ela está muito motivada com isso. Ficou todos esses anos como voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer, e isso, obviamente, fez com que ela soubesse como que o outro lado enfrenta as suas necessidades, dificuldades, e o que precisaria do setor público, o que precisaria para minimizar os esforços e aumentar os resultados. E agora ela está podendo colocar isso em prática, então, e não está se negando de forma alguma. Ela não queria de jeito nenhum que eu voltasse para a prefeitura. Mas quando a gente entendeu que isso era uma missão, aí ela falou, bom, então já que é para ir, vamos com tudo, né? E de fato ela tem sido uma grande parceira, uma grande companheira, mas acima de tudo ela está motivada em ajudar a população e ajudar as pessoas necessitadas de uma maneira diferente, muito profissional, bem profissional. Você nessa gestão também tem seu filho, né, no secretariado. Então como tem sido justamente essa presença da família, e eu não digo nem presença do ponto de vista de ocupando cargos, né? Porque o prefeito acaba envolvendo toda a família. A gente sabe que a Bernadette um pouco, né, tinha essa reticência, né, em retornar à prefeitura, em ter você como prefeito, por conta da pressão, da crítica, do desgaste que isso acontece, isso respinga na família. Então como que a família, você tem filhos, netos, bisneto? Pois é. É um pouco, sim, doloroso para a família, sempre foi. Eu também fui filho de prefeito, eu também passei por isso, então eu entendo a situação deles. Mas, felizmente, todos estão conscientes, passaram pelo processo de decisão, eu não tomei a decisão sozinho, a gente conversou em família, todos compreendem que nós estamos cumprindo uma missão.
E como nós temos a família toda cristã, eles entendem que Deus tem um propósito nisso. Então a gente deve colaborar e aquilo que tivermos que superar, vamos superar. A presença do Matheus na prefeitura, para mim, foi extremamente importante, porque, primeiro, que ele não queria. Ele disse: não, pai, eu estou começando a vida agora, eu não queria começar a minha vida numa posição pública onde eu posso ser atacado por motivos que não tem nada a ver com a minha competência ou a minha capacidade, mas sim por questões políticas que nem tem a ver comigo, tem que ver com você ou com outras questões. Mas eu precisava dele. O Matheus é muito jovem, mas é um engenheiro com uma capacidade de percepção fantástica. E ele já rodou o mundo. Ele viajou muito comigo, viajou muito sozinho também, e ele é o tipo da pessoa que, quando chega em Singapura e vê uma estratégia de planejamento urbano diferenciada, ele vai fundo, ele vai buscar a lei que criou, quem que começou, quais os prós e contras. Ele faz isso por ele mesmo. Quando ele vai para a Áustria para conhecer o maior programa de habitação social do mundo, e ele traz um monte de ideias, ele vai fundo de novo, vai querer saber como foi a lei, como é a constituição de uma cooperativa habitacional. Ele vai lá na cooperativa, no prédio, conversar com as pessoas para entender como que eles se juntaram. Ele fala inglês, fala francês, para ele é fácil essa comunicação. Eu não tenho tempo para fazer isso, mas ele tem e ele faz. E aí ele tenta me convencer, falou: pai, se você assumir a prefeitura, trabalha com cooperativa habitacional. Se você vai fazer alguma coisa pelo PCD, pensa naquele condomínio de PCD que eu vi lá em Singapura, que eu te mostrei como que funciona. Eu não fui lá, mas ele foi. Então, ele tem muitas experiências que eu pessoalmente não tive. Eu tive de ouvir o que ele falou. Ele coordenou missões sobre construção civil carbono negativo na Suécia, na Áustria, na Alemanha, levou 40 empresários, ele que levou, ele era o cara que organizou a missão. E aí ele vem com um conceito de construção carbono negativo e carbono neutro, com o qual eu não tive essa experiência. Então, eu disse para ele, para eu poder convencer as pessoas da equipe da prefeitura de que a ideia que você passou para mim, eu tenho que passar para eles, é uma triangulação desnecessária. Se você vier, você mesmo passa direto. É mais um para me ajudar a encaminhar essas coisas. E acabou que ele acabou aceitando o desafio. E está me ajudando muito. O Matheus está trabalhando com projetos inovadores que vão colocar Maringá no mapa do Brasil e do mundo, com ideias que vão ajudar muita gente. E eu não podia abrir mão dessa contribuição dele como profissional, né? Não como meu filho. Como filho, eu sei que eu posso confiar em tudo que ele está fazendo, mas eu precisava da experiência profissional dele, de muitas coisas que ele viu comigo e que ele pode explicar até melhor do que eu, para quem vai precisar implementar isso. E ele não está restrito só ao urbanismo, né? Ele está dando ideias e dando palpite em outras secretarias com coisas que ele viu também. Ele disse: ó, gente, eu vi isso aqui, vê se dá para a gente aproveitar. Então, eu tenho certeza de que é uma ajuda muito importante, não só para mim, mas para a cidade inteira, vai fazer diferença. O tempo passa ligeiro e eu gostaria de fechar aqui o nosso bate-papo, deixando você muito à vontade com sua principal mensagem para os maringaenses aí, em termos de expectativa, de perspectivas para o restante, não apenas desse ano, mas desses próximos 3 anos de gestão, 3 anos e meio aí quase. Por favor. Bem, eu quero dizer que, analisando tudo que a gente previu fazer, mas daí sentando na cadeira e vendo a realidade dos fatos, eu confesso que a velocidade foi muito menor do que eu esperava, porque a gente teve que começar a mexer com coisas que eu não imaginava que nós teríamos que ajustar para poder andar. E isso está sendo feito agora e toma tempo e gera desgaste, consome recursos. O assunto do abrigo, por exemplo, o TAC já estava assinado há muitos anos, já podia ter sido resolvido, mas estourou no colo da gente, a gente tem que resolver. E com isso, nós temos dificuldades em dar a velocidade que eu esperava. Mas eu queria dizer para a população maringaense que pode confiar. Nós vamos fazer.
E a partir do ano que vem, com o orçamento feito por nós, pela nossa equipe, com a estrutura colocada dentro daquilo que a gente espera, nós vamos conseguir cumprir os compromissos e ainda vamos fazer mais do que isso. A gente vai fazer mais do que estava colocado na proposta. Eu tenho absoluta confiança nisso. Nós não estamos sozinhos. Todos os recursos estão à nossa disposição. O que a gente precisa ter é determinação, confiança e o compromisso de que o que a gente quer fazer é pelo bem da nossa cidade. E esse compromisso, vocês podem ter certeza absoluta, ele está 100% aqui dentro. Prefeito, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço o privilégio. Nós conversamos hoje com o prefeito de Maringá, Silvio Barros, mais um bate-papo aqui no nosso podcast, o Maringá Post, o nosso jornal online de Maringá, segue conversando com as autoridades da cidade e apresentando para você um pouco da vida da nossa cidade, perspectivas para a nossa cidade, o envolvimento da nossa comunidade, inclusive na construção dessa cidade tão incrível. O Maringá Post está à sua disposição no site maringapost.com.br, mas também estamos nas redes sociais e o nosso podcast você pode acompanhar sempre no YouTube, os cortes nas redes, enfim, acompanhe, prestigie, comente e você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Ronaldo Neso, agradeço mais uma vez a sua companhia. A gente se fala.